Leonardo é humilhado por garçom em restaurante luxuoso, mas ele decide fazer algo que deixou todos chocados. O Mais Ondor, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, era conhecido por sua clientela de elite e seu cardápio refinado. O local exigia reservas com semanas de antecedência, e seus garçons eram treinados para oferecer um serviço impecável, mas apenas para quem, segundo eles, merecia. Após um dia exaustivo de gravações para o quadro Vida Simples, do programa de sua nora Virgínia, o cantor Leonardo, um dos artistas sertanejos mais respeitados do Brasil, decidiu matar a fome no restaurante que frequentava há anos como cliente VIP. Desta vez, porém, ele estava vestido com roupa simples, uma camisa surrada, calça de moletom, chinelos e uma boina desbotada. Além disso, usava maquiagem que alterava sutilmente seus traços faciais. Dirigindo um carro popular, escolhido propositalmente para o quadro, Leonardo chegou ao local no final da tarde, quando o sol já se punha. Ao estacionar na frente do prédio de arquitetura europeia, iluminado por luzes douradas e cercado por carros de luxo, foi recebido com desdém pelo manobrista, um jovem de cerca de 25 anos. Ao ver o carro simples, o rapaz hesitou em pegar as chaves e perguntou, com um sorriso sarcástico: "Tem certeza que está no lugar certo?" Leonardo apenas sorriu gentilmente e entregou as chaves. Com 35 anos de carreira, ele sabia que o verdadeiro caráter se revelava em momentos como aquele. "Realmente pretende entrar assim?" insistiu o manobrista, olhando para os chinelos gastos. "Apenas estacione o carro, por favor", respondeu Leonardo com educação, mas firmeza. Enquanto caminhava para a entrada, notou os olhares curiosos e desdenhosos de casais elegantes, executivos de terno e mulheres com joias reluzentes. Ao entrar, foi recebido por um hostes alto, de cabelos grisalhos, que franziu o senho ao ver sua aparência. Mesmo com várias mesas visivelmente vazias, o homem hesitou. "Posso ajudá-lo?" "Boa noite. Gostaria de jantar, por favor", respondeu Leonardo calmamente. "Não temos mesas disponíveis para clientes sem reserva", disse o hostes, embora fosse início de noite de terça-feira. "Sou cliente regular deste estabelecimento", insistiu Leonardo. Com desconfiança, o homem verificou o sistema e, após uma pausa desconfortável, disse: "Posso ver se conseguimos acomodá-lo, embora não seja a nossa política." "Qual é seu nome?" "Leonardo." O hostes digitou algo no computador e, sem encontrar nenhuma reserva associada àquela aparência simples, respondeu: "Temos uma mesa disponível", e o guiou até uma mesa próxima à cozinha, a pior localização do restaurante. Leonardo se sentou e observou o ambiente sofisticado. Lustres de cristal, tapeçarias importadas, um piano de cauda tocado por um músico elegante e obras de arte nas paredes. As outras mesas estavam ocupadas por clientes refinados, muitos dos quais o observavam com desconfiança. Poucos minutos depois, aproximou-se o garçom mais antigo da casa, Marcelo, conhecido tanto por sua arrogância quanto pelo tratamento diferenciado dado a clientes conforme sua aparência e status. Com olhar avaliador, Marcelo não entregou o cardápio de imediato e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: "Senhor, este restaurante tem um código de vestimenta. Também temos um menu executivo, mais acessível. Talvez o senhor prefira algo mais adequado ao seu orçamento." Clientes nas mesas próximas começaram a olhar e cochichar. Uma senhora chegou a pedir para ser transferida. Leonardo sentiu uma pontada de tristeza, não por si mesmo, mas pelas milhares de pessoas que enfrentavam esse tipo de julgamento diariamente. "Eu gostaria do cardápio completo, por favor", respondeu, mantendo a dignidade. O garçom retornou com relutância e praticamente jogou o menu na mesa. "Devo avisar que nossos preços são elevados. O filé mignon com redução de vinho tinto e trufas negras, por exemplo, custa mais de R$ 400. "Sem problemas", respondeu Leonardo, abrindo o cardápio com tranquilidade. Por trás da calma, ele fazia anotações mentais. A proposta do quadro Vida Simples era mostrar o cotidiano de pessoas comuns, mas agora, o cantor via uma oportunidade muito maior: revelar como a sociedade trata as pessoas com base apenas na aparência. Enquanto fingia ler o cardápio, observou o salão. Em uma mesa, um político era servido com deferência pelo mesmo garçom. Em outra, um jogador de futebol recebia sorrisos e atenção constante. Leonardo agora tinha certeza: aquele episódio não terminaria ali, seria uma poderosa lição para muitos. Após alguns minutos, Marcelo retornou visivelmente impaciente. "Já decidiu?" perguntou. "Sim", respondeu Leonardo. "Vou querer o filé mignon com redução de vinho tinto e trufas negras, o carpaccio de polvo como entrada e uma garrafa do Château Margaux 2015. O garçom não conseguiu esconder a surpresa ao ouvir o pedido, especialmente a escolha do vinho,
um dos mais caros da casa, custando mais de R$ 5.000 a garrafa. Certeza que pode pagar por isso, senhor? Não aceitamos pagamentos parcelados, disse, com ironia. O comentário ácido foi seguido de risadas discretas nas mesas ao redor. Leonardo manteve a calma e respondeu com um sorriso gentil. Sim, posso pagar. Obrigado pela preocupação. Enquanto o garçom se afastava, Leonardo pegou seu celular e enviou uma mensagem discreta para sua nora, Virgínia, explicando resumidamente a situação. O que começara como um simples jantar após as gravações agora se transformava em algo muito mais profundo e significativo. O tempo passou e o serviço continuou péssimo. O garçom demorava propositalmente para atender quaisquer solicitações, serviu água morna quando Leonardo pediu água gelada, ignorou pedidos adicionais de pão e fazia comentários ácidos aos outros funcionários sobre o mendigo que se acha rico. Antes de continuar, se inscreva em nosso canal, deixe abaixo nos comentários de onde você está assistindo, e se quiser deixar um trecho da sua música preferida, fique à vontade. Sua interação é muito importante para continuarmos trazendo histórias emocionantes como essa. Voltando à história. Quando o prato principal finalmente chegou, Leonardo notou que era claramente inferior ao padrão da casa. A carne estava mal passada, mesmo ele tendo pedido ao ponto, e a apresentação era desleixada. Isso não está como pedi, observou calmamente. O senhor pediu ao ponto e é exatamente como está, insistiu Marcelo, com desdém. Está mal passada e fria, completou Leonardo. Talvez o senhor não esteja acostumado com pratos gourmet, disse o garçom com um sorriso falso. Nosso chefe tem 3 estrelas Michelin. Certamente ele sabe preparar um filé mignon melhor do que os lugares que o senhor deve frequentar. Aquela foi a gota d'água. Não pelo insulto pessoal, mas por pensar em quantas pessoas passavam por aquilo diariamente. Leonardo, então, pediu para falar com o gerente. Marcelo sorriu com desdém, acreditando que o cliente problema seria finalmente expulso. Certamente, senhor. Um momento, por favor. Enquanto aguardava, Leonardo enviou mais algumas mensagens discretas. A essa altura, Virgínia já havia mobilizado parte da equipe de produção, que seguia suas instruções. O gerente, um homem sério de cerca de 40 anos, chamado Carlos Marques, aproximou-se da mesa. Algum problema, senhor? Perguntou, com voz controlada. Leonardo olhou diretamente para ele, colocou o guardanapo sobre a mesa e respondeu. Sim, temos um problema. Então, com movimentos lentos, pegou um lenço do bolso e começou a remover a maquiagem que alterava seus traços. Sua voz, antes contida, assumiu o tom característico que embalou milhões de brasileiros. Eu sou Leonardo. O restaurante silenciou. Todos os clientes se viraram para observar melhor. O gerente empalideceu ao reconhecer um dos seus clientes mais ilustres. Marcelo ficou paralisado. Leonardo! Gaguejou o gerente, incrédulo. Sou eu mesmo, Carlos, confirmou Leonardo. Nesse momento, a porta do restaurante se abriu e Virgínia entrou acompanhada de 2 cinegrafistas discretos. Alguns clientes reconheceram a influenciadora, aumentando ainda mais a comoção. Senhor Leonardo, isso é um terrível mal-entendido. O senhor é um de nossos clientes mais importantes, tentou explicar o gerente. Leonardo ergueu a mão. Não é necessário, Carlos. Esta mesa está ótima. Ele se levantou. Sua postura agora revelava toda a presença de palco que o consagrou ao longo da carreira. Durante 35 anos de carreira, começou Leonardo, com voz firme, aprendi que o caráter de um estabelecimento, assim como o de uma pessoa, não se revela nos momentos fáceis, mas nos desafios. Hoje, vim aqui não como Leonardo que vocês conhecem, mas como um homem comum, buscando apenas uma refeição digna após um longo dia de trabalho. Ele fez uma pausa. O que descobri foi profundamente triste. Descobri que, neste restaurante que frequento há anos e onde sempre deixei gorjetas generosas, o respeito não é um direito de todos, mas um privilégio reservado apenas para alguns. Marcelo, ainda estático, parecia prestes a desmaiar. Carlos, o gerente, tentava desesperadamente minimizar os danos. Virgínia continuava filmando discretamente. Mas o que Leonardo fez a seguir deixou todos ainda mais chocados. Marcelo, chamou, olhando para o garçom. Poderia se aproximar, por favor? Relutante, o garçom deu alguns passos à frente. Sente-se comigo, por favor, disse Leonardo, indicando a cadeira à sua frente. Marcelo, confuso e nervoso, sentou-se, evitando o olhar de Leonardo. Quantos anos você trabalha aqui, Marcelo? Perguntou ele, em tom gentil. 23 anos, senhor, respondeu o garçom,
com voz quase inaudível. Uma carreira impressionante, comentou Leonardo. E antes disso, trabalhei em uma lanchonete por 5 anos. Comecei como ajudante de cozinha. Leonardo assentiu, pensativo. Você já se sentiu invisível alguma vez na vida, Marcelo? O garçom ergueu os olhos, confuso. Invisível? Sim, confirmou Leonardo. Já passou por situações em que as pessoas olhavam através de você como se não existisse? Ou pior, julgavam seu valor apenas pela aparência? Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Os outros clientes que antes riam e debochavam do homem de roupas simples agora observavam a cena com desconforto evidente. Lentamente, Marcelo assentiu. Sim, admitiu, sua voz agora um pouco mais firme. Quando comecei, eu era tratado assim pelos clientes ricos. Alguns nem olhavam para mim quando eu servia suas mesas. Outros reclamavam ao gerente se eu demorava mais que alguns segundos para atender seus chamados. Leonardo sorriu tristemente. E como você se sentia? Humilhado, respondeu Marcelo sem hesitar. Invisível. Como se eu não fosse um ser humano completo. Exatamente, disse Leonardo, colocando gentilmente sua mão sobre o ombro do garçom. Esse é exatamente o sentimento que você me fez experimentar hoje. E não apenas a mim, mas provavelmente a muitas outras pessoas ao longo dos anos. Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Leonardo continuou. Sabe, Marcelo, eu cresci pobre. Muito pobre. Em Goiás, nossa família lutava diariamente pela sobrevivência. Aos 11 anos, eu já trabalhava na roça para ajudar meus pais. Não tínhamos água encanada, nem energia elétrica. Nossas roupas eram simples, muitas vezes remendadas. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas por todos os presentes. Antes da fama, eu também fui tratado como você me tratou. Hoje, entrei em lojas onde os vendedores me ignoravam. Fui expulso de restaurantes porque minha aparência não combinava com o ambiente. Fui humilhado e diminuído por pessoas que acreditavam que meu valor como ser humano podia ser medido pela marca da minha roupa ou pelo dinheiro no meu bolso. O restaurante inteiro estava em silêncio absoluto. Mesmo os funcionários da cozinha haviam parado seus afazeres e agora assistiam à cena através da porta entreaberta. Mas sabe o que descobri ao longo da vida, Marcelo? Continuou Leonardo. Descobri que a verdadeira grandeza de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no carro que dirige. Está na capacidade de tratar todos com dignidade e respeito, independentemente de quem sejam ou do que possuam. Leonardo então virou-se para Virgínia e fez um sinal discreto. Ela se aproximou, acompanhada pela pequena equipe de filmagem. Hoje estamos gravando um quadro chamado Vida Simples para o programa da minha nora, explicou Leonardo para todos no restaurante. A ideia inicial era apenas documentar como é viver sem os privilégios da fama por um dia. Mas acho que descobrimos algo muito mais valioso. Ele então se dirigiu novamente a Marcelo. O que aconteceu aqui hoje não foi apenas uma falha sua, Marcelo. Foi o reflexo de uma sociedade que ainda julga as pessoas pela aparência e pelo status social. Uma sociedade da qual todos nós, de alguma forma, somos responsáveis. O gerente Carlos, que observava a cena com crescente apreensão, finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Leonardo, em nome do Maison d'Or, gostaria de me desculpar profundamente pelo tratamento inaceitável que recebeu. O Marcelo será devidamente punido. Leonardo ergueu a mão, interrompendo. Não, Carlos. Não estou aqui para exigir punições ou demissões. Virando-se novamente para Marcelo, Leonardo fez a proposta que ninguém esperava. Tenho uma ideia melhor. Marcelo, você aceitaria participar do nosso quadro? Não para ser exposto ou humilhado, mas para ajudar a transformar essa experiência negativa em algo positivo para todos. O garçom, ainda atordoado, olhou para Leonardo com hesitação. Como assim? O quadro Vida Simples será reformulado, explicou Leonardo. Em vez de apenas mostrar celebridades vivendo como pessoas comuns, vamos criar um experimento social sobre preconceito e empatia. E você, Marcelo, poderia ser o primeiro participante. Eu? Perguntou o garçom, incrédulo. Sim, confirmou Leonardo. A ideia é que você passe por uma experiência reversa. Vestir-se como uma pessoa simples e ver como é ser tratado com desprezo em lugares como este. Depois, compartilhar suas reflexões e aprendizados. O restaurante inteiro aguardava a resposta do garçom, que parecia processar lentamente a proposta inusitada. Após alguns momentos de reflexão,
Ele assentiu lentamente. Eu aceito, disse, sua voz firme pela primeira vez naquela noite. Acho que devo isso a muitas pessoas. Leonardo sorriu genuinamente, satisfeito com a resposta. Ótimo! Mas isso não é tudo. Ele se levantou e caminhou até o centro do restaurante, onde todos podiam vê-lo e ouvi-lo claramente. Hoje estou anunciando que financiarei um programa de treinamento sobre igualdade e empatia para estabelecimentos de luxo em todo o Brasil. Começando por este restaurante. Os celulares de vários clientes já estavam erguidos, filmando aquele momento extraordinário. O que havia começado como uma simples refeição após um dia de gravações estava se transformando em algo muito maior. Acredito que todos merecem ser tratados com dignidade, independentemente de sua aparência ou conta bancária, continuou Leonardo. Este programa não será sobre punir quem erra, mas sobre educar e transformar. Sobre lembrar que, no final das contas, todos nós somos simplesmente humanos, buscando um pouco de respeito e gentileza. Virgínia se aproximou, visivelmente emocionada. E vamos documentar todo esse processo, acrescentou ela. Desde o treinamento dos funcionários até as transformações que esperamos ver. Será uma jornada de aprendizado para todos nós. O gerente Carlos, percebendo não apenas a importância daquele momento, mas também a oportunidade de marketing positivo para o restaurante, rapidamente se posicionou ao lado de Leonardo. O Maison d'Or se compromete a ser o primeiro estabelecimento a implementar esse programa. É uma honra poder fazer parte dessa iniciativa. Marcelo, que havia se levantado e agora estava ao lado deles, pigarreou antes de falar. E eu gostaria de pedir desculpas. Não apenas ao Sr. Leonardo, mas a todos os clientes que tratei mal ao longo dos anos por causa de sua aparência. Sua voz falhou levemente, mas ele continuou. Prometo não apenas participar desse programa, mas me tornar um defensor dele. Porque hoje eu percebi que me tornei exatamente o tipo de pessoa que me fez sofrer no início da minha carreira. Leonardo estendeu a mão e apertou firmemente a do garçom. Todos nós cometemos erros, Marcelo. O importante é ter a coragem de reconhecê-los e a disposição para mudar. Naquele momento, aplausos espontâneos começaram a ecoar pelo restaurante. Clientes que minutos antes olhavam com desdém para o homem de roupas simples agora se levantavam em uma ovação emocionada. O casal que havia pedido para mudar de mesa para ficar longe de Leonardo se aproximou timidamente. Gostaríamos de contribuir para o programa, disse o homem, estendendo um cartão de visitas. Sou dono de uma rede de restaurantes e acredito que todos os nossos estabelecimentos poderiam se beneficiar dessa iniciativa. A noite, que havia começado com humilhação e preconceito, terminava com uma lição poderosa sobre dignidade e respeito. Enquanto Leonardo deixava o restaurante, acompanhado por Virgínia e sua equipe, dezenas de pessoas aguardavam do lado de fora. Muitas delas funcionários do próprio Maison d'Or que haviam ouvido sobre o ocorrido. Um jovem garçom, provavelmente em seu primeiro emprego, aproximou-se timidamente. Senhor Leonardo, disse ele, hesitante. Eu vi o que aconteceu hoje e queria agradecer. Muitas vezes observei esse tipo de tratamento e me senti mal por não fazer nada a respeito. Leonardo sorriu para o rapaz. Qual é o seu nome? André, respondeu o jovem. Bem, André, disse Leonardo, colocando a mão em seu ombro. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos mostre que é possível fazer a diferença. Talvez agora você possa ser essa pessoa para outros. Ao entrar no carro, agora conduzido por seu motorista particular que havia sido chamado, Leonardo refletiu sobre como um simples jantar havia se transformado em uma oportunidade de tocar corações e despertar consciências. Virgínia, sentada ao seu lado, revisava as filmagens em seu tablet. Isso vai muito além do que planejamos inicialmente, comentou ela, visivelmente impressionada. Você transformou um quadro de entretenimento em uma mensagem social poderosa. Leonardo sorriu, observando as luzes da cidade pela janela do carro. Sabe, Virgínia, durante toda a minha vida sempre acreditei que a música tem o poder de unir pessoas e tocar corações. Mas hoje percebi que nossas ações cotidianas podem ter um impacto ainda maior. Enquanto o carro se afastava do Maison d'Or, Leonardo não imaginava que aquele episódio, uma vez divulgado, se tornaria viral e geraria um movimento de conscientização em estabelecimentos de luxo por todo o Brasil. O que começara como um simples experimento para um programa de televisão acabaria inspirando milhares de pessoas a refletir sobre como tratam os outros baseados apenas em aparências. E tudo isso porque um homem, mesmo diante da humilhação, escolheu responder não com raiva ou vingança, mas com uma lição de dignidade e respeito que ninguém naquele restaurante jamais esqueceria. Nos dias que se seguiram, o telefone de Leonardo não parou de tocar.
Jornalistas queriam entrevistas, empresários desejavam apoiar o programa de treinamento, e pessoas comuns ligavam para a produtora apenas para agradecer e compartilhar suas próprias histórias de discriminação. O que havia acontecido naquela noite no Maison d'Or tinha tocado um nervo exposto da sociedade brasileira. Uma semana após o incidente, Leonardo estava em seu rancho em Goiânia, sentado na varanda e observando o pôr do sol, quando recebeu uma ligação inesperada. Era Marcelo, o garçom. Senhor Leonardo, disse ele, com voz emocionada. Queria informar que comecei o treinamento reverso ontem. Passei o dia inteiro vestido como uma pessoa simples, tentando entrar em lojas de luxo e restaurantes finos. Leonardo sorriu. E como foi a experiência? Houve um breve silêncio antes da resposta. Transformadora, admitiu Marcelo. Em 5 estabelecimentos, apenas um me tratou com respeito. Nos outros, fui ignorado, recebido com hostilidade ou diretamente convidado a me retirar. E como você se sentiu? Perguntou Leonardo, embora já imaginasse a resposta. Envergonhado, confessou o garçom. Não apenas pelo tratamento que recebi, mas principalmente porque finalmente entendi o impacto das minhas próprias ações ao longo dos anos. Quantas pessoas eu fiz sentir-se assim? Quantas dignidades eu feri com meu comportamento arrogante? Leonardo ouviu atentamente enquanto Marcelo continuava seu desabafo. O garçom contou como havia passado a noite sem dormir, relembrando todas as vezes que havia julgado pessoas baseando-se apenas em sua aparência. Contou também como decidirá usar suas economias para iniciar um pequeno projeto social em seu bairro, oferecendo aulas de etiqueta e atendimento ao cliente para jovens de comunidades carentes. Isso é admirável, Marcelo, comentou Leonardo, genuinamente impressionado com a transformação do homem. Sabe, todos nós temos a capacidade de mudar e crescer. O importante é reconhecer nossos erros e usar essas lições para nos tornarmos pessoas melhores. Enquanto conversavam, Leonardo recebeu uma mensagem de Virgínia. O primeiro episódio do quadro reformulado havia batido recordes de audiência e repercussão nas redes sociais. Celebridades de todos os segmentos estavam se oferecendo para participar. Importantes cadeias de hotéis e restaurantes já haviam solicitado a implementação do programa de treinamento. Parece que estamos criando um movimento, comentou Leonardo para Marcelo após compartilhar as novidades. Um movimento necessário, respondeu o garçom. Sabe, senhor Leonardo, trabalhei a vida toda em restaurantes de luxo, sempre acreditando que o valor de uma pessoa estava relacionado ao que ela possuía ou aparentava ter. Levou um artista disfarçado de homem simples para me mostrar o quanto eu estava errado. Aquelas palavras tocaram profundamente Leonardo. Em sua longa carreira, havia recebido inúmeros prêmios e reconhecimentos, mas poucos o emocionaram tanto quanto perceber o impacto real que suas ações podiam ter na vida das pessoas. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu de Goiás com tons de laranja e vermelho, Leonardo refletia sobre como um simples quadro de televisão havia se transformado em algo muito maior. Talvez, pensou ele, essa fosse sua verdadeira missão, usar sua voz não apenas para cantar, mas para inspirar transformações. Na mesma noite, o Maison d'Or reabriu suas portas após passar por uma significativa reformulação, não apenas em sua decoração e cardápio, mas principalmente em sua filosofia de atendimento. Todos os funcionários haviam passado pelo novo treinamento e o restaurante agora ostentava com orgulho um certificado de estabelecimento humanizado, o primeiro de muitos que seriam entregues nos meses seguintes a estabelecimentos comprometidos com o tratamento igualitário de seus clientes. Carlos Marques, o gerente que antes se preocupava apenas com a exclusividade do local, agora caminhava orgulhosamente entre as mesas, certificando-se de que todos os clientes, independentemente de sua aparência, recebiam o mesmo tratamento impecável. A transformação em sua postura era evidente e ele mesmo fazia questão de contar a história da mudança para novos clientes. Aquela noite mudou minha percepção sobre o verdadeiro significado de excelência em serviços, explicava frequentemente. Descobri que um restaurante 5 estrelas não é definido apenas pela qualidade de sua comida ou pela exclusividade de sua clientela, mas principalmente pela dignidade com que trata cada pessoa que cruza suas portas. 2 semanas após o incidente, Leonardo foi convidado para um jantar especial no Maison d'Or. Ao chegar, encontrou o restaurante completamente transformado. A decoração continuava elegante, mas o ambiente estava mais acolhedor. O que mais chamou sua atenção foi a diversidade da clientela. Pessoas de todas as classes sociais ocupavam as mesas, todas recebendo o mesmo tratamento atencioso. Bem-vindo, senhor Leonardo, cumprimentou André, o jovem garçom que o havia abordado na noite do incidente. É uma honra tê-lo novamente conosco. Leonardo sorriu ao ver o rapaz usando um distintivo que o identificava como embaixador de acolhimento,
uma nova posição criada especificamente para garantir que todos os clientes se sentissem valorizados. A honra é minha, André. Vejo que muita coisa mudou por aqui. Graças ao Senhor, respondeu o jovem com sinceridade. Sabe, aquela noite mudou minha vida também. Decidi que não quero apenas trabalhar em restaurantes de luxo, quero transformá-los. E ao ser conduzido à sua mesa, Leonardo percebeu que estava sendo levado para os fundos do restaurante, próximo à cozinha, exatamente o mesmo lugar onde fora sentado quando vestia roupa simples. Notando sua expressão de surpresa, André explicou: reorganizamos completamente o layout do restaurante. O que antes era considerado a pior mesa agora é nossa área VIP. Os clientes adoram a proximidade com a cozinha, onde podem observar nossos chefes trabalhando através de um vidro que instalamos. De fato, a área havia sido completamente remodelada. Uma elegante parede de vidro separava as mesas da cozinha, transformando o que antes era um incômodo, o barulho e o movimento dos funcionários em um atrativo único. Clientes observavam fascinados enquanto os chefes preparavam as refeições com destreza e precisão. Mas a maior surpresa aguardava Leonardo dentro da cozinha. Marcelo, o garçom que o havia tratado com tanto desprezo, agora usava um avental de chefe assistente e trabalhava lado a lado com a equipe culinária. Ele descobriu uma nova paixão, comentou André, seguindo o olhar de Leonardo. Após participar do programa, pediu para ser transferido para a cozinha. Disse que queria recomeçar, aprender uma nova habilidade. Começa no nível mais básico, mas já mostra um talento surpreendente. Durante o jantar, Leonardo foi surpreendido por diversos clientes que se aproximavam para cumprimentá-lo e agradecer pelo movimento que havia iniciado. Empresários relatavam como haviam implementado treinamentos similares em seus estabelecimentos. Pessoas comuns compartilhavam histórias de como finalmente se sentiam respeitadas em lugares onde antes eram ignoradas. No meio da refeição, Carlos, o gerente, aproximou-se com uma expressão séria. Senhor Leonardo, temos uma situação interessante e gostaríamos de sua opinião. Intrigado, Leonardo seguiu até a recepção, onde um homem de aparência simples, usando roupas gastas e chinelos, aguardava nervosamente. Ao seu lado, o host mantinha uma postura respeitosa, mas parecia ligeiramente preocupado. Esse senhor deseja jantar conosco, mas infelizmente não temos mesas disponíveis neste momento, explicou Carlos. Implementamos nova política de não recusar clientes baseados em aparência, mas realmente estamos com lotação máxima hoje. Estávamos pensando em oferecer a ele uma cortesia para retornar outro dia com reserva garantida. O que o senhor acha? Leonardo observou a situação atentamente. O homem parecia genuinamente desconfortável com toda a atenção, e o restaurante de fato estava completamente cheio. Qual é seu nome? Perguntou Leonardo diretamente ao homem. José, respondeu ele timidamente. José Luiz, sou pedreiro. E bem, nunca estive num lugar assim, mas hoje faz 20 anos de casado e queria fazer uma surpresa para minha esposa. Leonardo notou então uma senhora de meia idade esperando do lado de fora, vestida com suas melhores roupas, claramente nervosa e emocionada. Sem hesitar, Leonardo tomou uma decisão. Carlos, ofereça minha mesa a este casal e, por favor, o jantar será por minha conta como presente de aniversário de casamento. A expressão de José se iluminou com surpresa e gratidão. Mas, senhor, não posso aceitar. O senhor é... Sou apenas alguém que acredita que momentos especiais devem ser celebrados com dignidade, respondeu Leonardo com um sorriso caloroso. Por favor, aceite. Tenho certeza que sua esposa merece essa surpresa. Com os olhos marejados, José apertou firmemente a mão de Leonardo. Muito obrigado, não sei nem como expressar. Basta aproveitar sua noite, respondeu Leonardo. E talvez, quando puder, passe esse mesmo espírito de gentileza adiante. Enquanto Carlos conduzia o casal emocionado à mesa, Leonardo percebeu Virgínia parada discretamente em um canto, filmando toda a cena. Você sabia que isso aconteceria? Perguntou Leonardo, aproximando-se com um sorriso desconfiado. Virgínia sorriu. Digamos que tive uma intuição. Além disso, esse restaurante agora recebe tantos pedidos de reserva de pessoas de todas as classes sociais que achei que seria interessante documentar como estão lidando com a nova demanda. Leonardo riu. Então isso também fará parte do programa. Se você permitir, respondeu Virgínia. Acho que é o perfeito depois para contrastar com o antes. Mostra que a mudança real é possível. Nos dias que se seguiram, o vídeo do incidente no Mais Ondor viralizou nas redes sociais.
Milhões de pessoas assistiram à transformação de Marcelo e à lição de dignidade que Leonardo havia proporcionado. O que começara como um simples quadro para um programa de televisão havia se tornado um fenômeno nacional, despertando discussões sobre preconceito, empatia e respeito em todo o país. Leonardo foi convidado para diversos programas de televisão, mas escolheu cuidadosamente onde apareceria. Não queria transformar aquela experiência em um espetáculo midiático ou em autopromoção. Seu objetivo era garantir que a mensagem principal de que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, independentemente de sua aparência ou condição social, não se perdesse em meio ao sensacionalismo. Numa manhã de quarta-feira, enquanto tomava café em sua fazenda, Leonardo recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Era uma senhora idosa, com voz trêmula e emocionada. Senhor Leonardo, ela começou. Me desculpe incomodá-lo. Meu nome é Dona Teresa. Sou mãe do Marcelo, o garçom do restaurante. Surpreendido, Leonardo respondeu com gentileza: Não é incômodo algum, Dona Teresa. Como posso ajudá-la? A senhora fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. Queria apenas agradecer pelo que o senhor fez pelo meu filho. Ele sempre foi um bom menino, sabe, mas a vida foi dura com ele e, com o tempo, ele foi ficando amargo, distante. Desde aquela noite no restaurante, ele é outra pessoa. Voltou a sorrir, a me visitar regularmente. Ontem ele me contou que está economizando para abrir uma pequena escola de gastronomia para jovens de comunidades carentes. Leonardo sentiu um nó na garganta. Isso é maravilhoso, Dona Teresa. Seu filho é um homem de grande potencial. O senhor enxergou isso quando ninguém mais conseguia ver, respondeu ela. Nem mesmo ele. O senhor poderia ter escolhido a vingança, a humilhação, mas escolheu ensinar uma lição de amor. Por isso, eu lhe serei eternamente grata. Aquela conversa simples tocou Leonardo profundamente. Para além dos holofotes e da repercussão midiática, estava o impacto real na vida de pessoas reais, o verdadeiro propósito de tudo o que havia acontecido. Enquanto isso, o quadro Vida Simples havia sido completamente reformulado. Virginia agora conduzia um programa que mesclava entretenimento e conscientização social, onde celebridades não apenas experimentavam a vida de pessoas comuns, mas também participavam ativamente de iniciativas para combater o preconceito e promover a igualdade. O programa havia se tornado um dos mais assistidos do país, inspirando milhares de telespectadores a repensarem seus próprios comportamentos e preconceitos. Marcelo, que inicialmente relutara em aparecer nas câmeras devido à vergonha pelo comportamento anterior, agora participava regularmente como um dos apresentadores convidados. Sua jornada de transformação havia se tornado um poderoso exemplo de como o arrependimento sincero e a disposição para mudar podiam transformar não apenas um indivíduo, mas toda uma comunidade. Em um episódio particularmente emocionante, Marcelo retornou às ruas como uma pessoa simples. Daquela vez, acompanhado por câmeras que registravam o tratamento que recebia em diversos estabelecimentos de luxo, a diferença em relação à sua própria atitude era gritante. Onde antes havia desprezo e arrogância, agora havia empatia e compreensão. Quando fui humilhado da mesma forma que humilhei tantas pessoas, explicou ele para as câmeras. Senti como se um espelho fosse colocado diante de mim, revelando a pessoa que eu havia me tornado, e não gostei do que vi. Leonardo poderia ter me exposto, me humilhado publicamente, exigido minha demissão, mas em vez disso ele me ofereceu uma chance de redenção. Essa é a verdadeira lição que estou tentando passar adiante. O impacto do programa se estendia muito além da televisão. Empresas começaram a implementar treinamentos de conscientização sobre preconceito e discriminação, escolas incluíram discussões sobre o tema em seus currículos. Até mesmo algumas políticas públicas foram criadas, visando promover um tratamento mais igualitário em espaços públicos e privados. Um mês após a reabertura do Maison d'Or, Leonardo recebeu um convite especial. O restaurante desejava inaugurar uma placa comemorativa em sua homenagem. Normalmente ele recusaria esse tipo de reconhecimento, preferindo manter-se discreto, mas desta vez sentiu que era importante participar, não pela homenagem em si, mas pelo simbolismo do gesto. Na noite da cerimônia, o restaurante estava repleto de convidados especiais, jornalistas, personalidades, empresários do setor de hospitalidade. Mas também estavam presentes pessoas comuns, muitas delas clientes que haviam experimentado o antes e depois da transformação do estabelecimento. Carlos, o gerente, fez um discurso emocionado sobre como aquela experiência havia transformado não apenas o restaurante, mas sua própria visão sobre o verdadeiro significado de excelência em serviços. André, o jovem garçom, falou sobre como havia encontrado um novo propósito profissional, inspirado pelo exemplo de Leonardo. Quando chegou sua vez de falar,
Leonardo surpreendeu a todos com sua simplicidade. Em vez de um grande discurso, ele convidou José, o pedreiro que havia celebrado seu aniversário de casamento no restaurante graças à sua generosidade, para subir ao palco com ele. Esta placa, disse Leonardo, apontando para a elegante peça de metal que seria fixada na entrada do estabelecimento, não deveria ter meu nome, deveria ter o nome de todas as pessoas que, como José, merecem ser tratadas com respeito e dignidade, independentemente de sua aparência ou condição social. Se esta história inspirou alguma mudança, foi porque ela tocou em algo que todos já sabemos em nossos corações, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela veste ou possui, mas em sua humanidade. Enquanto falava, Leonardo notou Marcelo, parado discretamente no fundo do salão, vestindo seu uniforme de chefe assistente. Com um gesto, convidou-o a se juntar a eles no palco. Relutante, mas incentivado pelos aplausos dos presentes, Marcelo caminhou lentamente até o centro do salão. Leonardo estendeu a mão, e os dois homens, que haviam protagonizado aquela extraordinária história de transformação, se abraçaram sob as câmeras e os aplausos emocionados da plateia. Esta é a verdadeira mensagem que queremos passar, concluiu Leonardo, com Marcelo e José ao seu lado. Não é sobre vilões e heróis, mas sobre a capacidade que todos nós temos de reconhecer nossos erros e crescer como seres humanos. É sobre estender a mão em vez de apontar o dedo. É sobre lembrar que, no final das contas, todos nós desejamos a mesma coisa: ser vistos, ouvidos e respeitados. A placa foi descerrada ao final da cerimônia. Em vez do nome de Leonardo, como havia sido inicialmente planejado, ela trazia uma simples mensagem: nesta casa, todas as pessoas são VIP, Very Important People, porque a verdadeira grandeza está em reconhecer a dignidade inerente a cada ser humano. Aquela noite, ao retornar para casa, Leonardo refletia sobre como um simples mal-entendido havia se transformado em uma poderosa lição de vida. Como cantor, sempre soubera que suas músicas podiam tocar corações e criar memórias, mas nunca imaginou que suas ações poderiam desencadear uma transformação social tão significativa. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Virgínia, animada com os índices de audiência do programa especial que haviam gravado no restaurante. Leonardo, quebramos todos os recordes. As redes sociais não falam de outra coisa. Já recebemos mais de 50 convites de outros estabelecimentos que querem passar pelo mesmo processo de transformação. Leonardo sorriu. Isso é ótimo, Virgínia, mas lembre-se, o importante não são os números, mas o impacto real na vida das pessoas. Eu sei, respondeu ela com a voz mais séria. É por isso que estamos criando uma série especial focada nas histórias por trás desses estabelecimentos, não apenas sobre como eles tratam seus clientes, mas sobre as vidas dos funcionários, suas lutas, suas transformações. Acredito que humanizar essas histórias é a forma mais poderosa de inspirar mudanças reais. Após desligar o telefone, Leonardo caminhou até a varanda de sua casa. A noite estava estrelada, e ele se permitiu alguns momentos de contemplação. Pensou em sua longa carreira, nas multidões que já havia emocionado com suas canções, nos prêmios e reconhecimentos que havia recebido ao longo dos anos, mas nada se comparava à sensação de saber que havia tocado vidas de uma forma tão profunda e significativa que havia inspirado pessoas a serem melhores, a enxergarem além das aparências, a tratarem uns aos outros com mais dignidade e respeito. Talvez, refletiu ele, essa fosse sua verdadeira missão: usar sua voz não apenas para cantar, mas para inspirar transformações, para lembrar as pessoas que, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores, sempre há espaço para compaixão, perdão e crescimento. Com esse pensamento reconfortante, Leonardo observou as estrelas por mais alguns minutos antes de retornar para dentro de casa. Amanhã será um novo dia, com novas oportunidades para fazer a diferença. E ele estava ansioso para descobrir quais seriam elas. As para o homem que nos ensinou que a verdadeira grandeza não está em quem servimos, mas em como servimos. Eternamente gratos, equipe do Maison. Portou, Leonardo sorriu, colocando o convite sobre a mesa. A lição que tentará ensinar havia retornado a ele de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Em um mundo onde tantas vezes o preconceito e a discriminação pareciam invencíveis, aquela pequena história de transformação brilhava como um farol de esperança. E talvez, refletiu ele, essa fosse a maior lição de todas. Que, mesmo nos lugares mais improváveis, a dignidade e o respeito poderiam florescer quando alguém tivesse a coragem de dar o primeiro passo. Naquele momento, Leonardo decidiu que continuaria a usar sua voz e sua influência não apenas para cantar, mas para inspirar essa mesma coragem em outros. Porque, no final das contas, a verdadeira música que desejava deixar como legado não estava nas notas ou nas letras de suas canções, mas nos corações que havia tocado ao longo do caminho. O dia da reabertura oficial do Maison Porto chegou,
e Leonardo estava nervoso de uma forma que raramente sentia antes de seus shows. Isso porque, desta vez, não seria apenas um espectador, mas parte ativa de uma transformação social que havia tocado milhares de pessoas. Ao chegar ao local, ficou impressionado com a fila que se formava do lado de fora. Pessoas de todas as classes sociais, idades e estilos aguardavam pacientemente. O mais surpreendente era a atmosfera de cordialidade e respeito mútuo, algo que, infelizmente, nem sempre se via em filas de estabelecimentos exclusivos. Senhor Leonardo, exclamou Carlos, o gerente, ao vê-lo aproximar-se da entrada, estávamos esperando o senhor para iniciar a cerimônia. Leonardo sorriu, observando a transformação completa do local. A entrada, antes discreta e exclusiva, agora exibia uma fachada acolhedora com a nova placa Maison pour tous, em letras elegantes, mas não ostensivas. O slogan abaixo dizia simplesmente, onde o luxo é a igualdade. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Leonardo foi convidado a cortar a fita inaugural junto com Marcelo e José, o pedreiro que celebrara seu aniversário de casamento no restaurante. Aquela tríade representava perfeitamente a mensagem que o estabelecimento desejava transmitir, que as transformações são possíveis quando há disposição para mudar e quando a dignidade é valorizada acima de preconceito. Hoje não estamos apenas reabrindo um restaurante, declarou Leonardo aos presentes. Estamos celebrando o nascimento de uma nova forma de pensar sobre como tratamos uns aos outros. Uma forma que reconhece que o verdadeiro valor de um estabelecimento, assim como de uma pessoa, não está na exclusividade, mas na capacidade de fazer todos se sentirem igualmente importantes. Após o discurso, chegou o momento mais aguardado, a inauguração oficial do programa Dignidade, uma iniciativa criada por Leonardo em parceria com Virgínia que visava expandir a experiência do Maison pour tous para outros estabelecimentos. O programa oferecia treinamento gratuito para funcionários e proprietários de restaurantes, hotéis e lojas interessados em implementar políticas de atendimento igualitário. Marcelo, agora coordenador do programa, explicou como funcionaria. Cada estabelecimento participante passará por um processo completo de transformação, não apenas em suas políticas de atendimento, mas também na conscientização de seus funcionários. Utilizaremos técnicas de simulação, onde membros da equipe experimentarão como é ser tratados com desprezo, baseando-se apenas em aparências. Essa vivência é transformadora e ajuda a criar empatia genuína. O evento atraiu atenção nacional e, ao final da noite, mais de 100 estabelecimentos já haviam manifestado interesse em participar do programa. O mais impressionante era que muitos desses pedidos vinham justamente dos lugares mais exclusivos e tradicionalmente elitistas. Enquanto caminhava pelo restaurante renovado, Leonardo observava as pessoas interagindo, conversando, compartilhando refeições e histórias. Viu um empresário bem-sucedido dividindo mesa com um motorista de aplicativo, ambos entretidos em uma conversa animada sobre música. Viu uma senhora idosa de roupa simples sendo tratada com a mesma deferência que uma celebridade famosa na mesa ao lado. Isso, pensou ele, é o verdadeiro sucesso. Não os prêmios em minha parede, não os discos vendidos, mas saber que contribui, ainda que minimamente, para um mundo onde as pessoas são valorizadas por quem são, não pelo que aparentam ou possuem. O impacto do programa Dignidade foi muito além do que Leonardo poderia ter imaginado. No espaço de 2 anos, mais de 500 estabelecimentos em todo o Brasil haviam adotado seus princípios. O próprio Marcelo havia se transformado em um símbolo de mudança, viajando pelo país para compartilhar sua jornada de transformação. 5 anos após o incidente original, Leonardo recebeu um convite especial. O Maison pour tous celebraria seu aniversário com um evento beneficente e queriam que ele fosse o convidado de honra. Ao entrar no restaurante naquela noite especial, Leonardo mal podia acreditar na transformação. O espaço que antes respirava exclusividade agora pulsava com vida e diversidade. Nas paredes, fotografias contavam a história da mudança, incluindo uma ampliação do momento em que ele removerá a maquiagem e revelara sua identidade. Mas a maior surpresa veio quando Marcelo o conduziu a uma sala especial nos fundos do restaurante. Lá, mais de 50 pessoas o aguardavam, todas elas impactadas de alguma forma pela história que começara naquele lugar. Havia José e Maria, o casal que celebrara seu aniversário de casamento graças à sua generosidade. Havia jovens que haviam sido inspirados a criar projetos similares em suas comunidades. Havia empresários que haviam transformado completamente suas políticas de atendimento após conhecerem a história. Estas são apenas algumas das vidas que você tocou, explicou Marcelo, visivelmente emocionado. Cada uma dessas pessoas tem sua própria história de transformação para contar, todas conectadas de alguma forma àquele jantar há 5 anos. Leonardo sentiu os olhos marejarem enquanto ouvia os relatos.
Uma jovem contou como havia abandonado um emprego bem remunerado em uma loja de luxo que discriminava clientes para abrir seu próprio negócio baseado em princípios de igualdade. Um chefe renomado relatou como havia transformado seu restaurante exclusivo em um espaço mais acessível e acolhedor, sem perder a qualidade. Ao final da noite, quando todos os convidados já haviam partido, Leonardo permaneceu sentado à mesma mesa onde, 5 anos antes, havia sido humilhado publicamente. Marcelo se juntou a ele, trazendo 2 taças de champanhe. A dignidade brindou o ex-garçom, agora um respeitado palestrante e defensor da igualdade. A transformação, respondeu Leonardo, tocando sua taça na de Marcelo. Por um momento, os 2 homens permaneceram em silêncio, refletindo sobre a extraordinária jornada que haviam compartilhado. Sabe, Leonardo, disse finalmente Marcelo, muitas pessoas me perguntam se sinto vergonha quando lembram daquela noite. A verdade é que não sinto vergonha do homem que fui, porque ele me ensinou a valorizar o homem que me tornei. Leonardo sorriu, compreendendo profundamente o sentimento. Às vezes, precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho. Ao deixar o restaurante naquela noite, Leonardo olhou para o céu estrelado de São Paulo. Pensou em como um simples jantar havia se transformado em uma jornada de descoberta, não apenas para ele e Marcelo, mas para tantas outras pessoas. Pensou em como pequenos gestos de dignidade, quando amplificados pela disposição genuína de mudar, podiam transformar vidas e comunidades inteiras. E soube, naquele momento, que essa seria sua verdadeira herança. Não apenas as músicas que havia gravado ou os shows que havia realizado, mas a lembrança de que, em um mundo muitas vezes movido por aparências e preconceitos, ele havia escolhido o caminho da dignidade e do respeito. Enquanto entrava em seu carro, Leonardo sorriu, pensando na extraordinária jornada que havia começado com um simples mal-entendido, uma jornada que provou que, mesmo nas situações mais desafiadoras, sempre temos a escolha de responder com dignidade, respeito e compaixão. E essa escolha, mais do que qualquer fama ou fortuna, era o verdadeiro tesouro de uma vida bem vivida. Até o próximo vídeo.